Bem, é a chance que eu tenho, né, no retorno do programa, de aparecer primeiro do que ele. Tem isso. Quero falar da Casa das Sopas. Mais uma vez. E por mais que a gente fale aqui, ainda não falamos o suficiente da qualidade do atendimento, do movimento. Você sobe freguês, desce amando o lugar com certeza. A comida realmente é muito boa. O preço é um preço bastante convidativo. O melhor sabor, a melhor sopa, o bom atendimento na Casa das Sopas, na Avenida Brasil, 1415, no Balneário Camboriú. Quer ver só? O Dr. Bortolato passou por lá. Não, é sério, ele vai dizer aqui, nesse instante, não tem nada combinado, não. Gostou da comida, doutor? Queria deixar bem claro que houve uma coincidência, eu comecei na semana passada aqui. Foi coincidência. E como vinha esse programa aí, essa bela reportagem, o local é maravilhoso, coincidiu que eu fui lá com a minha esposa, no dia lá, com a minha filha, né? E encontrei vocês lá, mas quero deixar certo, assim que eu paguei lá direitinho, não fui nada... Quando eu fui pagar, já tinha sido pago. Mas quero deixar também aqui, ó, não estou recebendo nenhum cachê. É um local maravilhoso, um local que você encontra pessoas amigas lá, inclusive, né? Encontrou, né? É, encontrou o local lá que o japonesinho lá atende direitinho, aquele olhinho fechadinho, mas atende direitinho lá. E a comida é excepcional e, aliás, muita gente... recomenda, né? Muita gente hoje prefere uma sopa do que, às vezes, até um churrasco, porque final de semana... espeto corrido, né? Do que espeto corrido. Dia de final de semana, à noite, é uma comida leve, uma comida saudável, uma comida gostosa. E eu recomendo lá onde está falando aí o Antônio Carlos e o Joaquim Lacerda, lá em Balneário Camboriú. Inclusive é uma coincidência muito grande, porque eu não vou lá praticamente há meses. Eu vou exagerar. Coincidência. Coincidência que o Antônio... Encontrei o Antônio na rua, não ia. Olha aí. O Antônio me convidou para ir lá. Com certeza. E aí eu encontrei o senhor lá também. Então foi uma satisfação dobrada, né? Fechou. Olha, que belo incentivo, hein? Verdade. Que belo incentivo. Casa das Sopas do Balneário Camboriú, a nossa casa preferida. O doutor, instantes atrás, eu falei, eu acho que eu não me expressei muito bem ou o senhor não entendeu. Eu queria saber o seguinte, o menor de idade que comete o ato infracional, que mata, que estupra, né? Tem algumas, eu vi um caso na televisão ontem, o senhor deve ter acompanhado, naquela pizzaria em São Paulo, né, que o rapaz não reagiu, né, o bandidinho, provavelmente menor de idade, com 2 armas engatilhadas, ele entrou no estabelecimento, que estava em funcionamento há 10 ou 12 ou 13 anos, trabalhava a família, ele acabou disparando acidentalmente, matou o rapaz, o sobrinho desse rapaz baleado foi tentar segurá-lo, foi baleado e morto também, a família agora vai fechar o estabelecimento, né? Perdeu 2 entes queridos. Esse rapaz, sendo menor de idade, ele responde por esse crime, se for pego, após a maioridade? Não. Isso que eu queria saber. Não responde. Infelizmente não responde, ou seja, se ele cometeu o crime com 17 anos e 361 dias, ele não responde. Infelizmente é uma falha da lei, infelizmente não tem a continuidade do crime, porque o crime aconteceu quando ele era menor de idade. É mais ou menos assim, você consegue entrar, digamos, em determinados locais, menor idade, aí você vai dizer pro porteiro assim, não, mas parei um pouquinho, eu vou fazer aí amanhã 18 anos. Ele diz, então amanhã você volta aqui. Amanhã você entra. Amanhã você entra. Hoje você não, porque não tem 18 anos ainda. Então, é aqueles 3 anos que está estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. E, infelizmente, hoje o que tem que ser visto, vamos voltar a repetir aqui também, até agora há pouco tempo ainda eles assaltavam, mas deixavam, digamos, as suas vítimas vivas. E hoje eles estão perguntando se a pessoa não tiver mais do que 300, 500 reais, eles estão matando na cara dura. Quer dizer, está ficando um negócio mais bárbaro do que a gente está prevendo, do que se imaginava, do que a gente... Providências precisam ser tomadas. Providências deveriam ser tomadas. Já tem movimento em Brasília, né? Senadores... Mas assim, ó, você sabe, telespectador, você sabe que quando está pensando em se movimentar em Brasília, daqui uns 20 anos eles estão movimentados. É que está havendo casos demais, né? Essa que é a grande verdade. Você vê aqui o caso... E o menor sabe disso também. O menor sabe, por isso que ele se aproveita. Aliás, as grandes gangues hoje estão utilizando os menores. Você pode ver, onde tem uma trupe, uma gangue, tem sempre mais da metade é menor. Então, quem é que está cometendo o crime? Quem é que faz o serviço sujo? É o menor, porque o crime é inimputável, então o crime não passa da pessoa que fez o crime, por isso que se alastrou pelo Brasil. Aliás, já era previsto, conforme nós tínhamos comentado anteriormente. Verdade. Olha, a Carolina, ela disse que sua patroa, olha só, vive de mau humor e quase todos os dias
está xingando a Carolina. Ela já não aguenta mais e quer saber qual a orientação que o senhor tem para ela, O doutor. que a Carolina faz, doutor? Olha, a Carolina, hoje, no nosso direito trabalhista hoje do Brasil, que aliás é um dos, apesar que o nosso Código Getulino, que é um dos mais antigos, né, que foi fundado por o saudoso Getúlio Vargas, que eu, a história que eu tenho, eu acho que ele foi um ótimo presidente. Então, pelo menos as leis sociais do Brasil, foi ele que, porque a CLT nada mais é do que ele pegou as leis todas esparsas que tinha antigamente, ele consolidou as leis. Por isso tem o nome de consolidação das leis do trabalho. E ele deu realmente uma nova roupagem, deu férias, 13º, horas extras. Então estabeleceu um critério que antigamente, na verdade, como ainda alguns casos existem hoje, imagina se não existisse. Regime semi-escravo, tem empresas que utilizam aí, Tem como muito isso aí, né? em São Paulo, utiliza aquela mão de obra desse pessoal que vem de fora, 15, 20 horas por dia, que a lei estabelece só 44 horas por semana. Então, também estabelece também o dano moral, que é muito diferente do que muitas empresas e muitos donos de empresa pensam, porque pressiona muito o governo e pressiona no judiciário. Porque tem uma indústria de dano moral. Não é a indústria de dano moral. Você sabe o que é um dano moral, você sabe o que pode prejudicar o empregado. Então você tem que se abster desse tipo de coisa. Se você sabe que se passar de 44 horas por semana, você tem que pagar hora extra. Então você sabe que se você xingar o teu empregado, tem que pagar dano moral. Então o que é, digamos, o dano moral em termos, no caso da moça Carolina? É um assédio moral. O assédio sexual é diferente do assédio moral. O assédio moral é aquele que o patrão, a patroa chega de manhã de mau humor, que brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o filho, não deu certo a empresa, está com problema, descarrega nos empregados. Xinga ele de tudo quanto é santo, entendeu? E aí o mau humor dele transfere para o empregado. E o empregado não tem essa culpa. Mesmo que o empregado, digamos, responda eventualmente, você tem elementos, tem meios de fazer com que o empregado seja divertido. Ter advertido, suspenso e até uma justa causa, se for o caso, tem reincidência dessa... É como se fosse um jogo de futebol. O jogador entra, qual é o cartão que o juiz dá? Quando dá uma entrada mais assim, menos branda? O amarelo. E se ele der uma entrada assim, um pouco mais violenta, o juiz vai lá no bolso e puxa o cartão vermelho. Na empresa funciona a mesma coisa. Você pode puxar o cartão amarelo e você pode puxar o cartão vermelho. O cartão vermelho não quer dizer que você tem que puxar o cartão amarelo. No jogo de futebol, muitas vezes o juiz dá direto o vermelho, porque houve uma violenta entrada. Então, o empregado cometeu uma barbaridade. Roubou, furtou, agrediu alguém, essas coisas todas que são previstas no artigo, acho que se não fala 482 da CLT. De forma que se ficar provado, com testemunha, de que é o dono da empresa, xinga constantemente, baixo calão, ou sempre assediando o empregado, isso é comum, mais comum do que as pessoas imaginam, isso dá para o empregado não só fazer uma rescisão indireta, bem como também, se ele tiver prova, ele pode requerer um dano moral na Justiça do Trabalho. Tem uma do José, Antônio, Joaquim, agora uma do Manuel. Pergunta aí, pai. O Manuel está querendo saber, diz que há 10 anos, doutor, ele juntou-se com uma mulher, e que na época era solteira, e estava grávida de outro homem, gostava dela e registrou o filho no seu nome, porém... Agora se separaram. Ele quer saber, doutor Bortolato, se ele tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Olha, o nome dele como é que é? Manuel. Olha, Manuel, é assim, vou te explicar para ti como é que está funcionando a legislação. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva, uma retroação. Quando você assume uma mulher, ou assume uma empresa, ou assume uma amizade, ou assume qualquer coisa, a partir daquele momento que você assumir, você tem o quê? Responsabilidade. Então, quando você está assumindo alguma coisa, você está prevendo que vai dali em diante ter uma responsabilidade, vai ter umas consequências. Então, se você está assumindo uma moça, você vai ter que tratá-la, saber que estava grávida, ou se não tivesse grávida, vai ter que tratá-la bem, não pode dar pontapé, não pode dar chute, não pode dar nada, não é tua propriedade. Então, se você assumiu ela grávida, você sabia que ela estava grávida, você já saberia ou deveria saber, porque não há negativa de existência de lei, ninguém pode alegar ignorância da lei, já saberia ou deveria saber que você assumiu um alto risco de um filho que não era teu. Então, normalmente, que me perdoe eu ser sincero, aí o sujeito gosta da moça,
A moça, naquele momento, não tem onde cair morta, fica mal falada, porque emocionalmente a pessoa se aproveita daquilo, começa a tratar ela bem, aquilo que o outro não fez, abandonou. Tudo que ela queria. Tudo que ela queria. Começa a dar isso, dar aquilo, começa a comprar roupa para o bebê, e tratar bem já o pré-natal já começa a fazer para ela. Claro, naturalmente, naquele estado puerperal que ela está naquele momento, ela está necessitada, está carente, todos abandonaram. Aí surgiu esse sujeito, não abandonou. Conclusão, ele disse, eu gosto de você, eu vou assumir o teu filho. Bom, assumir o filho, claro que o filho, você experimenta em casa comprar um animal. E depois de 1 ano, 2 anos, ver se você já não gosta do animal, você tem afinidade para o animal. Imagine um animal racional, que é o homem. Então essa criança, ela vai se criar como você é o pai dela. Ela vai muitas vezes chamar você de pai. No ambiente familiar. No ambiente familiar. E você vai criá-lo como se fosse teu filho. Então existe o pai biológico, aquele que rejeitou, e existe o pai afetivo, o pai afinidade. É o que a justiça está levando muito em consideração hoje, que é o pai por afinidade. É aquele que deu carinho, é aquele que deu amor, é aquele que levou na escola, é aquele que levou no cinema, é aquele que cresceu com o filho cresceu com ele. Não, esse é meu pai, esse é meu herói. Então você vê, se você abandonar, você está abandonando uma criança como se fosse teu filho. E muito mais ainda, se você registrou ele lá, que aliás isso é um crime. Mas existem muitos crimes desse tipo no Brasil. E aí hoje, para você desfazer essa paternidade, é praticamente impossível. Os juízes estão levando em consideração o pai por afinidade. E você vai ter que pagar pensão também, porque você sabia que isso poderia acontecer, ou se não sabia, devia consultar um advogado antes de se juntar com essa moça. Viu, Manuel? Doutor Bortolato, olha, queremos agradecer a sua participação no nosso programa, deixando... tem, mas aí da Nereide e também da Maria Goretti, vamos deixar para a próxima semana, tá, doutor? Então, ok. E semana que vem, o senhor vai estar aqui com a gente novamente, no dia que o senhor tiver disponibilidade na semana. Eu queria que o senhor deixasse o contato do senhor, dos seus escritórios, que a gente tem Navegantes, tem Itajaí, tem Temos Cordeiro. escritório Navegantes, ali na Balsa Antiga, no Trevo, ali 3319-6207. Temos um escritório aqui no edifício Genésio Lins, 3344-6624. Nós estamos à disposição de quem tem realmente problemas assim para resolver. Aqui não podemos captar clientela, mas se der realmente a pessoa tiver alguma dificuldade, a gente poderá atender com amor e carinho. Porque eu sempre digo assim, você tem um médico, é da tua confiança, procura aquele médico. Mesmo que o outro esteja falando na televisão. Se você tem um advogado, confia no teu advogado, procura o teu advogado. É aquele que vai te dar a mesma orientação, é aquele que vai dar segurança e é aquele que é o teu advogado. É isso aí. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Bortolato. Esse, a gente percebe o seguinte, gosta do que faz. Intervalo. Obrigado, doutor. Voltamos já. Um instante só.